190 milhões de brasileiros. 45 milhões têm plano de saúde. Os outros 145 milhões são atendidos exclusivamente pelo SUS. Mas nem sempre foi assim. Até 1988, só o trabalhador com carteira assinada que colaborava com a Previdência tinha direito aos serviços públicos de saúde, através do INAMPS, o Instituto de Assistência Médica da Previdência Social. Para os outros brasileiros que não tinham condições de pagar pelos serviços médicos privados, a única saída eram as entidades filantrópicas, como as Santas Casas de Misericórdia. O médico Gilson Carvalho lembra que a saúde pública era uma questão de caridade. Mas nós precisamos de ver como é que era antigamente. Uma família grande, de 16 filhos, morando no interior de Minas. O que nós éramos? Né? Ou dependia da amizade, da caridade, etc., porque não tínhamos plano de saúde. Olá! Quando foi criado há 25 anos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tinha por objetivo o atendimento integral, universal e igualitário para todos os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde o considera uma referência, mas só que o que vemos na mídia são as deficiências do projeto. Demora para marcação de exames, falta de médicos e equipamentos, pessoas em macas nos corredores. Este é o único lado do SUS? Existe no sistema o lado eficiente e fundamental para a população? O Sistema Único de Saúde é o tema de hoje do Memória e Contexto. E os nossos convidados são a Maria Aparecida dos Santos, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo e militante do Fórum Popular de Saúde. E Laura Camargo Macruz Foywerker, professora do Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver na internet. Prazer em recebê-los aqui. Eu queria começar com o seguinte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, como eu falei ali no começo, o SUS é referência mundial em atenção à saúde. Por que a gente tem a impressão que a gente tem o pior sistema de saúde do mundo, Laura? Bom, primeiro porque existe um monte de gente que não quer que o SUS dê certo. E esse monte de gente que não quer que o SUS dê certo tem uma capacidade de vocalização bem importante na imprensa. Eu acho que Vamos dar nomes aos bois? Eu acho que basicamente quem considera que não é papel do Estado garantir direitos sociais à população e considera que... Seriam os neoliberais. Exatamente, de diferentes tipos, não é? Sim. E considera que, então, ao Estado caberia garantir o mínimo indispensável e o resto seria resolvido pelo mercado. Sim. Esses, então, insistem sempre nas mesmas teclas. O Estado é ineficiente, o Estado não é capaz, o privado é melhor, Sim. Enfim. E aí, como se o mercado se autorregulasse e fosse tudo perfeito. E no caso da saúde, essa é uma coisa mais complicada ainda do que em relação a outros segmentos, vamos dizer assim. Porque, no caso da saúde, há muitos interesses contraditórios que não permitem que o usuário possa confiar plenamente em alguém que, ao mesmo tempo, cuida dele e vende coisas para ele. Porque, porque ele chega lá numa situação de fragilidade, precisa de ajuda. Sim. Precisa de ajuda e a saída dele, né, é confiar no profissional. Agora, se o profissional que vai cuidar dele, ao mesmo tempo, é um vendedor, pode vender para ele uma porção de coisas que ele não precisa, não é? Exatamente. Então, o mercado, no caso da saúde, é um mercado imperfeito. Até os economistas liberais reconhecem isso. A gente vai falar já sobre planos de saúde e SUS para ver como é que são essas coisas. Maria Aparecida, posso chamar de Cida, né, Cida? Todo mundo conhece por Cida. O que é o Fórum Popular de Saúde? Então, o Fórum Popular de Saúde, ele deriva justamente dessa situação. A gente vive um momento onde a saúde pública no Brasil como um todo está sendo mais questionada que nunca, né? Tá um caos, na verdade. Os trabalhadores e a população não estão tendo voz, né? O controle social institucionalizado. Então, nós, trabalhadores, pensando nessa lógica da participação nossa e da população, nós decidimos construir um espaço horizontal, né? Sair da lógica institucional, ir para as ruas, conversar com a população e com os próprios trabalhadores, para que esse movimento possa continuar essa luta
em defesa da saúde pública contra a privatização, né? Sim. Pela garantia dos direitos dos trabalhadores e dos usuários. Agora, Laura, você como professora, como é que você vê o SUS? Então, primeira coisa Professora de saúde pública. professora de saúde pública. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Sim. Segunda coisa que eu queria dizer é que o Brasil é o único país com esse grau de desigualdade social que tem um sistema único de saúde. Isso agrega várias complexidades à construção do SUS. E ainda temos o desprazer de não ser um sistema, não ter um sistema público estatal, como existe, por exemplo, no Canadá, e a gente convive e tem que competir de diferentes modos com um sistema privado de saúde que disputa conceitos, disputa valores, disputa, inclusive, o sentido do que seja saúde. Sim. Então, saúde pensada como um direito é uma saúde olhando para as necessidades das pessoas. Saúde pensada como um bem de consumo é uma saúde olhando para o poder de compra Quem tem mais dinheiro quem tem o melhor plano. É normal, né? Então, assim, se saúde é um bem de consumo, é normal ter desigualdade na atenção. É como se fosse, sei lá, eu posso comprar um carrão, você pode exatamente, comprar um carro só popular. que é meio diferente fazer isso em relação à E a saúde, tá certo? Claro. Então, eu acho que, estou falando desse contexto geral, e eu agregaria mais uma coisa, quer dizer, a gente tem construído o SUS na contramão da lógica das políticas internacionais. Então, assim, construir o SUS num tempo em que o papel do Estado no desenvolvimento das políticas públicas vem sendo violentamente questionado e atacado, tá certo? Então, o SUS vem sendo fabricado à base da resistência. Sim. Eu concordo com a Cida que nas promessas ou nas apostas que estavam escritas no texto constitucional, perfeito, né? Não só isso, se previa uma participação intensa dos trabalhadores e dos usuários na construção do SUS. Acho que isso não vem se efetivando como deveria. Posso só falar mais um pouquinho? Pode, Por quê? mas eu quero voltar depois nesse assunto. Porque a gente fez uma separação. É assim, o lugar dos trabalhadores e dos usuários serem cidadãos é no conselho e na conferência. No cotidiano do trabalho, eles não são cidadãos e não são participantes ativos da produção. Não dá certo isso. Não dá para ter um lugar reservado para você ser cidadão e no outro lugar você é objeto de intervenção. Não dá certo isso. Ou é cidadão ou não é cidadão. Então, acho que esse é um problema importante. No próximo vídeo, vamos ver como fizemos a passagem de indigentes para cidadãos com direitos na saúde. Hoje, nós fizemos uma passagem. Né? Qual foi a passagem? Nós saímos de indigente a cidadãos plenos, portadores de direitos. Esta passagem foi consagrada na Constituição de 1988 e foi o resultado da mobilização de movimentos sociais que, desde a década de 1960, defendiam a saúde para todos. Para garantir o atendimento público para toda a população brasileira, foi criado o Sistema Único de Saúde. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta. É o único no país com mais de 100 milhões de habitantes. Oferece atendimento integral, universal e igualitário para toda a população. São serviços que vão desde simples consultas ambulatoriais e distribuição de remédios até campanhas nacionais de vacinação e transplantes. Uma missão muito ambiciosa quando se pensa no tamanho do território e da população do Brasil. Os números do SUS são impressionantes. Por ano, são realizados 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Na área de diagnósticos, 425 milhões de exames laboratoriais. Quando se fala em assistência, 130 milhões de brasileiros imunizados com vacinas. É só passar na frente do maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas de São Paulo, para encontrarmos vários exemplos da abrangência dos serviços do SUS. Ele faz tomografia, ressonância, exame de sangue, eletro, tudo. Esse oxigênio SUS também que fornece? Eu faço pedido, porque eu uso do aparelho, esse aqui só para sair. Eu vou sair depois da manhã. Eu faço pedido hoje, aí quando amanhã eles entregam. Bom, gente, os números que envolvem o SUS são impressionantes. A gente pode concluir que é um projeto ambicioso demais para o tamanho da nossa economia, Cida?
Depende do interesse da economia. Porque se a economia é voltada para o social, né? Se a economia é voltada para construir casa própria, para fazer saúde pública, para a educação, ela é perfeitamente compatível, mas nós sabemos que essa não é a realidade, os interesses são outros. E aí é que está o X da questão, né? Esse é que é o grande problema, Esse é que é o grande problema, que passa tudo pela economia, né? Agora, Laura, quando a gente fala assim, quando a gente ouve dizer que um político adoeceu e que ele vai para um hospital particular, tudo isso, nas redes sociais você vê lá, manda ele se tratar no SUS, não sei o que lá. Ou seja, a imagem que a população mesmo em geral tem do SUS é de que é uma coisa muito ruim. Então, eu acho... Como é que se reverte isso? Eu acho que a primeira coisa que várias pesquisas já mostraram é que quem tem a pior opinião sobre o SUS é quem não usa o SUS. Então, quando você faz uma pesquisa de opinião e quem usa o SUS tem uma opinião melhor sobre ele do que quem não usa. Quem não usa, nunca usou, não quer usar, acha horrível e pronto. Aliás, porque tem também uma caricatura, né? As pessoas, o que as pessoas acham que é o SUS? São o que as pessoas chamam bem pejorativamente de postinho de saúde e o pronto-socorro. Mas, por exemplo, o Hospital das Clínicas faz parte do SUS. Como se não fizesse parte. Então, tudo do SUS que funciona, as pessoas acham que não é o SUS. Isso também faz parte da guerra de informação para desmoralizar, vamos dizer assim, um projeto que tem muitas coisas. Eu diria assim, que tem muita coisa que a gente já conseguiu fazer, mas falta muita coisa ao mesmo tempo. E acho que essa disputa política em relação a enxergar a saúde como gasto ou saúde como investimento social faz toda a diferença. Quer dizer, cuidar da saúde das pessoas é um gasto para o país ou cuidar da saúde das pessoas é uma condição indispensável para o país existir, crescer, fazer... As pessoas precisam estar bem para poder fazer tudo o que elas têm que fazer, não é verdade? Para tudo caminhar, exatamente, até a economia. Exatamente. Vamos ver mais um vídeo. Apesar do volume e da diversidade de serviços realizados, as deficiências ainda são muitas no SUS. Prontos socorros lotados, espera de meses para a realização de exames e procedimentos mais complexos. O sistema tem dificuldades na gestão, mas o principal problema é a falta de recursos. Nós temos que melhorar a gestão, nós temos que melhorar a performance do sistema, o desempenho do sistema, mas nós temos também que melhorar cada vez mais o financiamento da saúde. Hoje o financiamento do SUS é de 45% do Ministério da Saúde e 55% dos estados e municípios. O país investiu em 2010 cerca de 138 bilhões de reais na saúde. Um volume enorme, mas insuficiente. Corresponde a 3,7% do nosso produto interno bruto. O gasto médio mundial em saúde é de 5,5% do PIB, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O ideal é em torno de 7%. Cida, você acha que royalties do petróleo, do pré-sal, isso tudo pode ajudar? Você acha que a gente pode chegar nesse 7%, como a gente viu no vídeo aí, que seria considerado ideal? 7% do PIB para a saúde? Eu acho que com relação a tudo que for possível de investimento, né, como ela, no serviço público, na saúde pública, é importante, né? Nós sabemos que, eu estou vendo um vídeo agora colocando que sempre é a alegação que não há dinheiro, né? Isso tem que ser contestado. Não há dinheiro para o SUS, não há dinheiro para o serviço público, mas há dinheiro para outras áreas. Então, dinheiro há. Né? Com certeza. Pode não estar sendo bem distribuído. Exatamente. É a forma como isso, dependendo dos interesses, vai ser dirigido a determinada área. Por exemplo, a gente vive tão falar da crise fora da europeia e os bancos estão sendo salvos, né? Sim. Quer dizer, que dinheiro é esse, né? Salva o banco. Verdade? Por outro lado, a gente acabou de fazer várias manifestações aí, através do Fórum Popular de Saúde, e um dos locais que a gente foi fazer o questionamento foi no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital que recebe verba pública. Só que o usuário comum, o cidadão comum, não entra lá. Não entra lá. Não entra lá. Então, esse dinheiro, todo esse montante de dinheiro, que não é pouco, está indo para hospitais quem teria dinheiro para pagar.
as pessoas estão ficando sem atendimento, como os vídeos têm sendo mostrados. Então, assim, o dinheiro tem, e nós sabemos que tem, que o Brasil é um país rico, né?